Fala pessoal, bem-vindos ao Salve Agora e hoje nós vamos falar do filme Sim Senhor, que é mais um filme do Jim Carrey, já falamos sobre um aqui, que foi o Show de Truman, e volto aqui eu, Gabriel Rubens, juntamente com o Lucas Abraão, para falar desse filme clássico, filme fácil de assistir, né? Um filme mais não tão complexo como o Show de Truman que a gente comentou antes, mas que também eu achei bem legal e divertido, com uma historinha simples. Como que você tá, Lucas? Tô bem, tô bem. Mais um filme do Jim Carrey, tô aprendendo a gostar dele já. Eu não era muito fã dele, agora eu tô curtindo as coisas dele. Esse filme é legal, é reflexivo, né? Filme família. Sim. Sim, e a gente só voltou com o filme de Jim Carrey agora porque tu acabou de assistir ele, né? Eu falei, vou aproveitar e assistir. Acho que eu assisti esse filme na TV, assim, sabe? Então não prestei muita atenção e deve ser há muitos anos atrás, então eu acabei de reassistir e até que foi legalzinho. Antes da gente passar para falar quem são os atores, qual é o roteiro, eu queria te fazer uma pergunta que é sobre a premissa do filme, né? Tu, por padrão, tu é uma pessoa que fala sim ou não para os convites da Ah, vida. eu falo muito não. Eu sou o Cal Allen, é quase uma biografia minha esse filme. É, É. é complicado, eu sou mais caseiro, né? Então eu tô sempre preferindo não sair, não ir pra onde meus amigos querem. E tu, como é as coisas por aí? Como são Pô, nesse pra sentido? mim teve fases, mas até teu caseiro. Cara, eu sempre achei que tu saiu mais do que eu. Então eu acho engraçado tu falar que tu é caseiro, assim. Tu tava sempre fora com teus amigos, cara, então. Não, eu tive uma fase da minha vida, mas a maioria das vezes Ah, saía e me arrependia. Mas saía. ah, ó. Tá, então pra mim aqui, eu tive fases diferentes. Eu também sempre fui mais caseiro. E aí eu acho que quando eu fui morar em São Paulo, eu fiquei um tempinho lá, como dia de semana em São Paulo, então acho que eu saía um pouco mais, porque tinha uns colegas de trabalho. E chegando em Portugal, isso mudou muito. Então, no começo aqui, eu saía muito, né? Eu moro no centro, então tá tudo, praticamente tudo a 1 quilômetro de mim, sabe? Então, volta e meia, o pessoal que eu trabalho, eu conheci aqui em algum bar, eu sempre ia. Não gosto muito de beber, mas eu passava às vezes só por 10, 15 minutos, até ficava meia hora lá. Às vezes eu ia em mais de um lugar, porque novamente, todo mundo que vem sair aqui no Porto é aqui, né? Então alguém mandava uma mensagem, eu ia em um, ia no outro, voltava para casa, né? Fazer minhas coisas. Todas as, não sei como falar, baladas, boates, qual que é o termo usado hoje em dia, mas enfim, é aqui Baladinha, também, tipo, uma baladinha. quadra, baladinha na frente da minha casa, então eu fui também várias vezes. Viajei sozinho, novamente por aqui, aí conheci uma galera, tipo, viajando, às vezes tem um aplicativo chamado Couchsurfing, que tu pode ter hangout, então tu vê outras pessoas que estão viajando e que vão para algum lugar, então me juntei em grupos assim, então teve essa fase, mas hoje em Porque tinha dia, acabado de não. se mudar, né? Era tudo muito novo. É, Né? Aí sim, não tem sim. jeito, aí não tem jeito. E valeu muito a pena. Conheci a Vitória numa dessas também, de sair nesses grupos. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu prefiro as coisas planejadas. Eu não vou falar que eu não saio, até porque ficar 2 dias dentro de casa sem sair, assim, a Vitória já reclama, então a gente sai pra andar, fazer uma coisa todos os dias. Mas acho que eu sou muito mais caseiro agora. Mas mais do que caseiro, eu gosto de planejar daqui pra frente, sabe? Então eu sei mais ou menos o que eu vou fazer nas próximas 2 semanas. Isso é muito louco. Eu me sinto melhor assim, até porque tô um pouco mais ocupado hoje em dia. Eu também Mas, vale ressaltar, né, tu falou que eu saía muito com meus amigos, só que eu aceitava muito convite para lugares que eu podia sentar e conversar. Basicamente isso, coisa sim. diferente era muito difícil, muito difícil. É a mesma coisa hoje. Hoje em dia eu já não me vejo aí no. Quer dizer, eu iria para uma baladinha. Eu prefiro ir num lugar que dê pra conversar. Sabe? É, 2 semanas atrás, tava num lugar com uma galera, assim, o pessoal que trabalha comigo, mas todo mundo em casal, então já tava um grupo bem grande. A gente tava num bar, né? Mas que a música era muito alta. Cara, isso me irrita. Tem que ficar todo mundo gritando, depois de meia hora eu já tô sem voz, e eu fico, cara, é, que é.
Que vibe é essa que eu não entendo quem gosta, porque sempre que eu tô nesses grupos, tá todo mundo na mesa reclamando que não dá pra conversar. Botar um na ponta. E eu fico, pô, quem do bar que tá reclamando que a música tá baixa, o cara aumenta? Porque, sei lá, todo mundo que eu tô assim, o pessoal normalmente tá reclamando dessas músicas, não. Eu também, meus grupos também. Mas vamos lá, né? Mas enfim, vamos voltar Enfim, agora pro filme? nosso amigo Carl Allen, que é a tua biografia, né? Ele vai falar aí um pouco de tu. Que é feito pelo Jim Carrey. Então, como sempre, independente do filme, ele traz um pouquinho de humor. Quer dizer, tem um filme dele que eu acho que não tem muito humor, que é um dos números, sei lá. Mas eu nunca vi esse filme. Eu ouvi falar sobre esse filme também, nunca assisti. Inclusive, se eu não me engano, quando na cena que o Jim Carrey tá na locadora, aparece um trailer na TVzinha desse filme. Um trailer ou alguma chamada, algo assim. Colocaram lá como curiosidade. Mas eu nunca assisti, nem consigo imaginar ele sério. Então, eu também não. Mas ele teve fases, né? Foi legal, eu tava assistindo... Não sei se foi um vídeo sobre o Jim Carrey, que falava das diferentes fases, assim, tipo, do humor pro filme sério, e aí pra alguns que não deram certo, ele voltando pro humor, aí ele ficando teve depressão, né? Tem aquele papel que ele fez, que ele entrou muito no personagem, esqueci o nome dele, aí depois foi depressão, e aí virou anti-vax, e aí foi quando eu... A gente não precisa chegar nessa parte. Vamos voltar pro filme. Não, vamos voltar pro filme de novo. Cara, qual que é o roteiro do filme? Então, Sim Senhor, na realidade, antes de mais nada, né, é uma autobiografia de um cara chamado Danny Wallace. Só que eles pegaram a premissa só. Eles não fizeram um filme sobre a autobiografia, sobre o livro que o cara escreveu. Eles pegaram a premissa, que é uma história sobre o Carl Allen, né? Sobre o Carl Allen, que teve um término de relacionamento e ele ficou meio pra baixo, né? Ele virou uma pessoa mais pra baixo e começou a recusar todas as propostas dos amigos, todos os convites, preferia se manter fechado, se manter em casa e se sentia confortável com isso, né? Até que ele conhece o... Não sei nem se estou pulando etapas, mas é bom pra explicar o filme. Conhece o Nick, que é o cara que leva ele pra uma palestra de autoajuda, e na palestra parece mais uma seita, né? A palestra, uma seita meio doida, toca uns eletrônicos, tiozão todo acelerado. E aí ele aceita, e aí a gente vai falando sobre o decorrer do filme, né? Acontece um zilhão de coisas nesse meio tempo. E eu acho que uma das coisas importantes pra falar, né? As coisas importantes é que eu acho que não tem problema você ser caseiro, não tem problema você não querer fazer as coisas, né? Não tem problema você não querer sair. O problema do filme, pra mim, tá que o Carl, ele não tá feliz, né? Ele parece que tá no meio de uma depressão ali, né? Ele terminou o relacionamento dele e ele tá rejeitando tudo, mas você vê que ele não tá feliz em casa. Parece que ele tá feliz rejeitando, que ele é até engraçado, né? Tem aquela cena da locadora, que ele tá escolhendo o filme, tá falando pro amigo dele que tá ocupado, que não vai poder. Só que ele tá, na real, escolhendo o filme e o amigo dele tá olhando lá de fora. Então você vê que a vida dele não tá legal, e aí sim eu acho que entra o problema, né? Talvez ele tenha uma depressão ali, mas ele, como tu comentou, ele terminou um relacionamento e ele ainda tá sofrendo um pouco por isso, não superou. Então, a gente vê dois extremos dele no filme, né? A gente viu no começo o extremo de ele tá dizendo não pra tudo. Ele tá dizendo não pra coisas até que seriam positivas pra ele. Não é coisa que, não seria legal. Não, coisa que ele vai tirar ele de casa, vai distrair a cabeça dele, vai ser bom pra ele, né? Psicologicamente falando. E aí, logo em seguida, a gente vê o outro extremo dele começando a dizer sim pra tudo. E a vida dele vira do avesso. Sim, como você falou, ele vai pra aquela seita. Não vou chamar de seita, sei lá, vai pra aquele lugar. Não sei se é religião, não sei como a gente vai chamar, e começa a falar sim. Só que antes disso, ele volta ainda falando não para as coisas, e né, ali no final não dá muito certo. Então tem um cara que vai pedir carona para ele, né, um morador de rua, e ele vai falar que não,
E aí o amigo dele, o Nick, aparece e fala assim, cara, como assim, né? Tipo, não meio que pressiona ele pra falar assim, para as coisas dar certo. E até lembrando do Nick, acho que falta a gente falar quem são os atores principais, né? O elenco aí, né? É o Jim Carrey faz o Cal Allen, o personagem principal. A Zoe faz a Ellison, que é basicamente a namorada do Jim Carrey, né? Acaba se tornando. O Bradley Cooper, muito conhecido pelo povão no Brasil, pelo menos a gente gosta muito desse filme, de Se Beber Não Case. Ele faz o Peter, o melhor amigo do Cal Allen. Tem o John Mickle, faz o Nick, que é o rapaz que convida ele pra palestra de autoajuda, que tu não vai chamar de seita, mas eu acho que eu vou preferir chamar de seita, porque parece muito. E acho que só de importante, acho que são esses. Tem o Rhys Darby, que faz o Norman também, que é outro personagem importante. Esquecendo dele, mas ele é importante pro filme. Dá para acrescentar também que a Zoe, né, ela faz um filmaço, que é aquele 500 Dias com Ela. É um filmaço mesmo, assisti, eu gostei muito, tipo, da história, né, como... Eu acho que ela faz outro filmaço que é maior do que esse, que é o Fim dos Tempos. É um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Tu já assistiu, a gente assistiu junto, inclusive. É um filme sobre o fim dos tempos, né? Claro. Que as pessoas começam a se suicidar, ninguém consegue entender porquê. Vem um vento, aí a pessoa começa a ter tendência suicida. Esse filme é muito bom, muito bom. Pô, não lembrava dele. Eu lembro dessa premissa de um filme assim, que as pessoas se suicidavam mesmo, mas eu não lembrava que era com ela. Mas, pô, vou até deixar aqui pra eu rever depois. Outra curiosidade invariavelmente os filmes aqui em Portugal têm nome diferente, né? Então, como que é o nome do Se Beber Não Case aqui em Portugal? O que tu acha? Cara, eu não faço ideia. Eu não faço ideia, mas agora eu fiquei curioso. Como é? Ele é Ressaca, a Ressaca. Algo do tipo. Justo, que é o certo, né? Em inglês é hangover. É que o Brasil é muito criativo, né, pra criar nomes de filme, desde sempre. Até mesmo o Poderoso Chefão, que a gente acostumou, habituou com esse nome e acha normal, mas não é normal o Poderoso Chefão, é o Padrinho. O Padrinho seria muito melhor, inclusive, muito mais atraente. Mas fazer o quê? E aí, voltando aqui pro filme, né, como tu falou, tem as coisas que vão acontecendo. Então, no começo, o cara depressivo, falando não pra tudo na vida, o amigo dele convida pra sair, ele fala que não, ele esquece de ir no casamento, né, do amigo dele, não no casamento, na festa de noivado, se eu não me engano, algo assim. Isso. E também vale ressaltar que antes de começar dele pra palestra, que tu já tava falando sobre a palestra, o filme vai mostrando várias situações aleatórias que ele rejeita, né? É importante essas situações pro final. O final mostra muito dessas situações se invertendo. Um é do cara que todo dia chama ele pra ir ver a banda tocar. Acho que é na porta do banco até onde ele trabalha. Tem um tiozão vendendo laranja no semáforo e ele sempre rejeita, mas eu acho que isso daí não precisava nem ser colocado no filme, porque vender um sacão de laranja no semáforo não é... Se é naqueles ônibus de viagem, né, que a gente sempre vê nas estradas, mas no semáforo ele rejeita os empréstimos que o pessoal pede, que também é justo, que o pessoal tava vindo com as ideias bem doidas, bem malucas. Inclusive tem o Patins Humano, que também vai ser comentado no final do filme. E eu acho que das importantes, acho que são só essas. E aí, sem contar com as que ele rejeita sair com os amigos e tudo mais. E aí ele vai pro outro lado, que é começar a falar assim, né? Então, saindo lá do seminário, ele vai falar não, morador de rua que pede carona, e aí o amigo dele, o Nick, fala, né? E aí ele fala, tá bom, dá carona. E o cara vai lá pra um vale, umas montanhas, sei lá. Acho que menorzinho que a montanha, mas enfim. E aí deixa o cara lá, o cara pede pra usar o celular dele, acaba com a bateria, o morador de rua que tá dando carona. Aí ele deixa o cara lá na montanha, e aí o carro quebra. Acho que acabou a gasolina do carro, né? Acabou a gasolina, quando ele chega lá.
E também ele pede dinheiro. O morador de rua pede um dinheiro pra ele, aí ele dá o dinheiro, aí o cara olha a carteira dele e fala, poxa, mas você tem tanto dinheiro aí, você não precisa de tudo isso. Aí leva o dinheiro dele todo. Aí acaba que ele fica sem acho que é sem bateria ou sem gasolina. Sem gasolina, que depois ele vai pro posto, né? Ele fica sem gasolina, sem dinheiro pra comprar gasolina e sem bateria pra poder ligar pra alguém e ajudar ele, né? E assim, né, ele vai ter que ir lá pro posto de gasolina, tem que descer todo o morro pra pegar gasolina no recipiente, não sei o que tá faltando o nome agora, e na garrafa... No galão, beleza. Recipiente, garrafa, galão. E aí ele conhece a Alison, né? Ali no posto de gasolina e começa a conversar com ela, não lembro por quê, se ela tirou uma foto dele ou qual que é, mas ele conhece ela ali. Ela tirou uma foto dele, aí ele ainda perguntou, você tá tirando uma foto de mim? Mas aí ela oferece uma carona pra ele. E aí ele conhece a Alison e ela é uma mulher muito diferente. Ela tem um espírito mais aventureiro, ela tem os gostos meio diferentes, assim, né? Tipo, tem uma banda. Mas, enfim, ela é o oposto do que naquele momento o Carl é. E eles se conhecem, ela vai dar uma carona pra ele, né? Ela tem aquela motinha, tipo, sei lá como é o nome, Vespa. Scooter. Ela chama de Vespa, mas é uma scooter. É aquele capacete. Eu não sei ouvir em inglês, porque eu fui na dúvida. Isso, tem aquele capacete. Aquela moto italiana, né? Que é pequenininha, como se fosse aquela francesa, só que é menor ainda. Na França eu acho que essa moto é italiana. Pode ser. Mas na França tem muito. Pelo menos que eu vejo nos filmes. Deve ter. Mais fácil levar croissant e baguete ali. Mas enfim. A galera já tá desviando muito, mas enfim. Quando eu tava, acho que eu passei pela França um tempo, né? Foi uma viagem rapidona, assim, tipo, só de chegar de manhã e sair à noite. Não multa por esse. Melhor você deixar tudo assim, porque isso faz um barulhão. Não tem problema. Quando eu tava lá, moleque, eu cheguei a ver essas baguetes gigantes, né? Até aí, beleza. E tinha umas que eles vendiam com papelzinho, cara, que era só pra colocar em volta, sabe? Da parte que tu ia segurar o que é embaixo do braço. Eu achei muito louco. Eu tô falando, cara, no Canadá eu cheguei a ver, então tá sendo legal, cara. Mas embaixo do braço tu vai levar sem camisa? Não, baguete? Tu pode estar com camisa e colocar embaixo do braço. Mas... enfim. Sem camisa, com a conexão. Porque a nojeira de verdade é levar a baguete no subacão, né? Mas não, tá de mas câmera. Não é nojeira, é o tempero. Mas é isso, eu cheguei a ver. Que também não dá pra colocar baguete gigante, dá pra colocar no saco, né? Então era um papel lá que eles colocavam aqui em volta e aqui de baixo tranquilão. Tipo um bracelete de que jogador de futebol usa, braçadeira. Isso. Mas de papel. Baguete capitã. Que doideira, cara. Enfim. Então, como que a gente foi do Sim Senhor pra baguete na França? Mas enfim. Baguete no sovaco. É o sim, né? Fala, não, eu levei o baguete, fala aí. Sim, fala aí. Aí, ele conhece a Alison, aquela moto que não é francesa, ela é italiana. E ela dá uma carona pra ele. Dá uma carona pra ele, pra voltar, né? Ele tem umas conversas ali e ele meio que gosta dela. Ele fica meio apaixonado ali por ela mas eu acho que ele não pega o número dela, né? Ele tava sem celular, eu não lembro desse detalhe. Eu acho que ele... não pega. Não pega porque eles se encontram de uma forma inusitada, né? Eles se reencontram. Sim, e aí ele vacila. ele começa a dizer sim pra tudo. Aí aquele que eu falei no começo, que um dos convites do cara era pra ir ver a banda dele. Não sei nem se é a banda dele, no caso, né? Sim. Mas eu digo que ele vacila que ele não pegou o número, né? É verdade. Você falava sim,
Se ela tivesse oferecido, ele falaria assim, né? Mas ele não tava na seita de perguntar. Então, ele não perguntou. Só que aí depois, o efeito do sim pra tudo, trouxe ele de volta pra Alison, né? Pra Alison, ali. Que... Aí tu falou, né? O amigo dele tocava numa banda e convidou ele. Não, amigo dele não. O cara que ficava na porta lá do trabalho dele, todo dia falando pra ir ver a banda dele. Sim. Ele até tirava sarro do cara e ele decidiu que ia. Aí foi, tava a Alison lá cantando uma música extremamente esquisita. Uma galera extremamente esquisita, festa estranha com gente esquisita, ele viu ela e ficou. E aí ele a viu novamente, né, nessa festa, eles começaram a conversar novamente ali, né, e aí foi ficando mais claro o interesse um pelo outro. E a Alison começa a falar de outras coisas inusitadas que ela faz, como, por exemplo, o curso de fotografia correndo, né? Então, ela comenta com ele e convida ele vai. Só que a ideia... Eu fiquei extremamente incomodado com isso, cara. É muito esquisito, não faz sentido algum. Mesmo sendo um filme meio bobo, eu fiquei, cara, não é possível. Podia colocar qualquer coisa agora. É possível, cara, cara. Eu vou pesquisar na internet. Assim que a gente acabar de gravar, eu vou pesquisar se isso existe. É possível, cara. A internet hoje ajuda pessoas com gostos mais... os nichos a se encontrar. Eu acho que é possível, cara. Eu acho. Tomara que não. Eu quero acreditar que a humanidade não está perdida. Tomara que sim. Eu acho que se tiverem lá não me incomodando, cara, eu apoio. Pô, tu não tá roubando, não tá matando, não tá prejudicando ninguém, tá tirando foto com ele, que normalmente é uma merda. Mas enfim. Por que não? Eu até me juntaria numa dessas. Não juntaria, mas beleza. Tá bom. Ou juntaria, sei lá, cara. Por que não? Que isso, cara. Mas enfim, e aí, o que acontece? No meio tempo, ele continua falando sim pra tudo. Então, eu acho que ele vai pra um bar. É nesse meio tempo que ele vai pro bar? Tipo, ele vai pra um bar e aí bebe, fica bêbado, arruma uma briga com a mulher de um cara e apanha. Aí o cara perguntando, você quer tomar outro soco? E aí ele vai e fala que sim, né? Porque é claro que ele fala assim pra tudo. E aí ele apanha do cara, mas... enfim, aí de ressaca... Não, é legal que ele dá um soco no cara errado. O cara, pô, não sou eu, você deu um soco no cara errado. Ele, então talvez tá na hora de você ser o cara certo. Essa cena é engraçada. Sim. E no outro dia ele tem que ir pra Alison e é 6 da manhã, então ele chega com 2 caras de carro ali, né? Todo mundo bêbado, e o cara deixa ele já tá com a roupa do dia anterior. Então ele tava ali naquele bar com a Alison, foi pro outro bar, bebeu, brigou, conheceu pessoas e volta pra lá de manhã sem dormir, toma vários Red Bulls, né? Vários Red Bull, que ele fica Red Bull. Isso. Pra conseguir acordar e vai lá com ela participar daquela coisa, né? E a Alice começa a olhar ele também com um olhar diferente, porque ele é um cara aventureiro, né? Tipo, ela tinha um namorado, ela comenta que era um cara mais parado, e ele é um cara aventureiro. Ele, nesse meio tempo do que eles se conheceram, poucos dias ali, né? Ele deu um 360 na vida, que é 360 é uma volta completa, então 360 foi. Então nesse tempo que ele vai lá, ele deu uma mudança de skate, na vida, cara. né? Passou a adolescência toda andando de skate, não sabe o que é um 360, que absurdo. Faltou não, foi só um relato. O Bob Boniquist estaria decepcionado ouvindo isso. Eu vou usar essa desculpa que eu falaria correto em inglês. Em português de Portugal. Falo o dia inteiro com a Vitória em inglês, então aí, sabe, às vezes me falta. Confunde. Tô esquecendo. Tá Mas enfim, deu uma virada 180, né? Mas enfim, voltando a Alison. A Alison, ela... Cara, quando tu assistiu aí, eles chamavam de Alison ou Alison? Alison. Outra vez que eu ouvi em inglês. Alison, legal. A Alison, ela gosta desse cara aventureiro, né, que ela acabou de conhecer, porque ele faz várias coisas, né?
nessa mudança 180 de vida de um cara parado, ela conhece ele numa nova fase e ela tava gostando porque ela vinha de outro mundo em que, sei lá, que o companheiro dela era um cara um pouco mais parado, né? E aí, né, tem todas as cenas engraçadas, meio bobas, que é daquela corrida com foto que as pessoas tiram. E ali acontece o primeiro beijo, não é? Não, o primeiro beijo, na verdade, foi na carona. Eu acho que ela pediu Não, ele pediu um beijo. Ele pediu um beijo, ela veio andando na direção dele, ele achou que ela ia bater nele. Aí foi e deu um beijo nele. Mas ali eles começaram a ficar mais juntos. Teve o interesse de verdade um pelo outro, né? Ele por conhecer uma pessoa disposta a fazer diversas coisas, e ela por conhecer essa versão nova dele, que ela talvez tenha pensado que era ele mesmo, mas não era, né? Ele tava só passando por uma fase. É importante falar que ela não sabia que ele falava assim pra tudo, por causa do direcionamento de vida que ele teve ali. Que a gente sabia, né? Eu acho que era só ele e o Peter que sabia. E o Nick. E aquela galera toda daquela reunião esquisita. Reunião alternativa. Então, aí que tá, né? Tu julga a banda e a corrida da Allison, mas tu não julga a reunião que ele foi. Eu julgo. Sim, não. Não, que isso. Eu chamei de seita, mas tu falou, não quero chamar de seita. Eu pensei, meio... Ele deve ter mandado alguma indireta aí. Então eu mudei o palavreado. Não, beleza, sei lá. É que eu preciso ver qual que é a definição de uma seita. O que é uma religião, o que é uma seita, sabe? A definição, tipo assim. Verdade. Na prática, eu consigo entender o que é, sabe? Mas, tipo, na prática não, assim. Eu consigo entender o que é, mas eu não sei qual que é a definição clara pra falar, olha, isso aqui virou religião virou uma seita. Então eu vou chamar de seita, mas vou deixar claro que eu posso me arrepender nos próximos 20 minutos. Quando acabar, eu vou pesquisar direito se a definição é algo ofensivo. Senão, me desculpa já antecipadamente. O pessoal da seita, né? Das seitas. E aí, cara, mas continua. Ele conheceu ela, só que aí começa também as confusões. Que tem um lado legal. Já teve confusão ali na briga do bar, né? Então, mas enfim. Mas tem mais confusões ou coisas que ele ajudou, que são alguns casos, ou causos que acontecem, né? Quando ele começa a passar por essa ideia de só falar assim. Eu queria te perguntar uma coisa antes de começar a passar por mais alguns que eu achei legal, assim, que eu anotei, que é... tu já teve alguma situação que tu se arrependeu? Tu não queria estar ali, e aí tu foi e se arrependeu disso? Teve um tempo atrás, um irmão meu que mora em Portugal me chamou pra gravar um podcast. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Eu tenho um amigo meu, uma vez, o Fernando, eu acho que ele vai ouvir isso aqui, inclusive, me chamou pra fazer uma trilha. Vou fazer uma trilha aqui em Sangava. Aqui em Santos todo mundo conhece Sangava. Cara, eu acordei 5 horas da manhã, tinha chovido no dia anterior. Cada segundo que passava eu pensava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que eu tenho um videogame em casa, tá frio, o que eu tô fazendo aqui? E era um lamaçal. O Fernando escorregou, quase escorregou a ladeira inteira, ficou com a bunda toda suja de lama. E feliz, o cara feliz. E tava frio, eu não conseguia entrar na água porque eu já sou friorento. Água fria pra caramba, eu fiquei sentado, ele lá deu uns tibum. Ficou dando a de galã e eu lá sentado na areia, pensando no que eu tava fazendo da minha vida. Isso eu nunca vou esquecer. Mas e tu, tem alguma história aí pra contar sobre arrependimento? Eu acabei de lembrar também. Tem algumas. Eu posso falar com o Kiko, mas se a mãe for, vai ficar com medo depois. Com medo. Mas, vou te falar uma recente, eu acabei de lembrar agora. Viagem, né? Tipo, eu falo, eu gosto de morar em Portugal porque eu quero viajar. Então, fui pra Alemanha, Berlim. Eu tenho uma amiga que eu conheci aqui, em Portugal, ela é da Croácia, mas ela tá na Áustria. E quando eu falei que ia pra Berlim sozinho, ela falou, vou te encontrar aí, porque ela já morou lá, né? Então, falou, é um fim de semana, né? Eu ia ficar 3 dias. Ela falou assim, um fim de semana, pelo menos um dia eu fico, né? Mas essa
essa mina, eu me sinto estranho falando dessa mina, mas eu falo naturalmente, você me sente estranho no podcast. Que engraçado. Enfim, falar essa mina. Essa mina, cara, ela tem uma parada que é, desde que eu conheci, ela conhece pessoas aleatórias. Eu não entendo como. Tipo, ela passou um tempo aqui, depois morou na cidade de Coimbra, e aí eu fui lá, né? Eu conhecia ela e outras amigas que estavam estudando aqui. E ela tinha conhecido outros caras aleatórios, né? E foi mó legal até na casa dela lá, a gente saiu, tipo, conhecendo outros caras de outros países, e a gente saiu junto, jogou vôlei, foi mó legal. Mas enfim, toda hora que eu conheci ela, ela tava contando de alguém aleatório que ela conheceu. Inclusive uma vez que até, sei lá, ela tava conversando por mensagem, ela tirou uma foto assim de um jantar e tava um cara, tava ela, porque ela morava na República de Mulheres. Não na República, mas ela alugou a casa com outras amigas, né? Aí tava um cara, um violão. Eu falei, ué, quem é esse cara aí? Aí ela falou assim, conhecemos ele na rua, ele tava tocando violão na rua, passando por aqui, sabe, tocando nas casas, a gente tava jantando, começou a conversar, e falou, sobe aí. Então o cara tava lá, tipo, jantando com elas, e aí chegou outros amigos juntos, outros caras que ela conhecia. Sim, cara, era muito, muito aleatório mesmo, tô desviando muito. Mas enfim, só pra tu entender. Então, Berlim. Tô em Berlim, aí beleza, passei um dia primeiro, que foi a sexta, aí no segundo dia ela manda mensagem assim, tô chegando aqui, mas conheci um cara no aeroporto, tá sentado do meu lado no avião, a gente veio trocando ideia, ele é do Paquistão, pô, a gente pode sair junto? Eu falei, sim, claro, vambora, né? E aí, beleza, a gente foi fazer as coisas, sim, aí a gente saiu, beleza, foi legal, e à noite a gente foi num bar jamaicano, foi até engraçado. Tipo, no lugar que não tem praia, eles querem simular praia, né? Então era um bar, que era perto do rio, mas colocaram areia de praia, sabe? Eu vi que ter essa vibe em São Paulo também. Areia de praia, né? E aí, cara, foi legal até a parada, tipo, entrando assim, a maioria das pessoas pareciam que eram jamaicanos, mas não só jamaicanos, né? Parecia que tinha vários outros lugares, caras que já, parecia que eram meio que donos do lugar, assim, né, o bar. Foi mó legal, tipo, os caras trocando ideia, de onde que você é, sabe? Beleza. Daqui a pouco tinha um grupo de brasileiras, cara. E eu falei, eu vou ficar na minha. E aí ela falou, elas são brasileiras, não são? Tipo, porque eu ouvi o sotaque, são portuguesas brasileiras, elas são brasileiras. Vamos falar com elas? Eu falei, cara, não quero falar com esses aleatórios, quero ficar na minha. Aí o outro cara, o paquistanês também, não, vamos lá, pô, tu conhece, vamos lá, elas estão dançando. Eu falei, cara, eu não sou a pessoa de dançar, eu não quero, eu ia ficar insistindo. E eu juro que eu falava, não, eu não quero. E aí chegou uma hora que eu falei que eu tava sendo party pooper, sabe? Uma pessoa que vai estragar a festa, eu falei, vamos lá, eu vou puxar essa conversa. Eu respirei fundo, eu respirei, eu falei, cara, vamos lá. Eu fortemente tava sentindo, porque não deveria. E eu tenho uma parada aqui, toda vez que eu não quero fazer uma coisa, dá um problema. Não sei se toda vez, mas eu tenho essa impressão. Mas enfim. A gente vai, começa a trocar ideia, né? E aí, legal. Aí, tipo, o paquistanês também se envolveu. E aí ele começa a conversar. Eu vi que ele começou a conversar com outra mulher, com outra brasileira também, né? A gente tava com coisa legal. Assim, eu tava falando com a pessoa. Era um grupo de umas 5 mulheres brasileiras que tava, tipo, comemorando o aniversário de uma, sabe? Uma noite das mulheres, assim, só elas. E aí ela pergunta pro paquistanês, né? O paquistanês pergunta, de onde você é, do Brasil, etc. E ela pergunta pro cara, de onde você é? Ele fala de Marte. Só que eu acho que ele quis ser engraçado, isso em inglês. E a mulher fica muito brava. Não, ele começa a falar em português. Não, esse cara também é desrespeitando. Eles vieram aqui falar com a gente, agora ele vem de gracinha, não sei o que. Começou a rolar uma confusão. E aí eu comecei a olhar assim e falei, o que tá acontecendo? E eu ouvi toda a dinâmica. Moleque, as mulheres começaram a reclamar, ele não entendia, ele ficou assim meio parado e a outra menina também, né, a croata, e ele, o que tá acontecendo? Eu não sabia como explicar. E aí eu fiquei, cara, você falou que era de macho, a mulher ficou brava, não sei se ela tá meio bêbada, e começaram a falar alto e mal de vocês. Vamos sair daqui? E aí a mulher que eu tava conversando tava mais de boa. Ela falou, não, é porque eu acho que ele foi desrespeitoso. E eu ficava, cara, eu tô acontecendo, as paradas escalaram muito rápido. Eu já ia falar. Eu tava meio que... Isso, foi muito louco. Eu ficava, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? E eu tentando falar com ela, não, ele tava brincando. E ela, não, como assim brincando? Ele falou, eu estava aqui com minhas amigas, aproveitando, e ele vem aqui falar, e ele fala que é de Marte. Ele mata, eu falei, caramba. Aí teve hora que eu falei assim, tá, não tem problema. Aí eu falei, cara, vamos voltar pra lá pra onde tava, pros dois. Vamos voltar pra Marte mesmo? Tava bom lá. Vamos voltar pra Marte. Eu tentei explicar pra eles, né? E aí os dois falaram assim, ué, mas tipo, ela ficou brava com isso? Porque, tipo, automaticamente quando ele falou sou de Marte, ela começou a falar em português com as outras. Eu falei, sim. Mas como assim? Eu falei, eu não sei, eu não tô entendendo. Como assim? Não sei, cara, só ficou. Isso.
E aí uma das mulheres que eu tava conversando, eu e a Sarah, na real, tava conversando com uma outra mulher, tava mó legal, acho que ela era de Aracaju, sei lá, tava mó legal mesmo a conversa. Ela tentou falar assim, não, mas eu acho que ela se ofendeu, não sei o que, sabe? Mas tá tudo bem, ela tava meio que tentando se opor, mas as outras quatro estavam nervosas com isso. E ela também, tipo, não tava entendendo porque ela estava nervosa com isso. Eu falei pra ela assim, desculpa muito, mas eu só quero sair daqui, tipo. Porque ela tava feliz que tinha conversa. Eu falei, cara, eu sei, obrigado, mas eu só quero sair daqui, isso, tá uma merda. Tava confusão, o lugar grande, tava todo mundo olhando pra gente. Enfim, e aí, cara, eu tava com a cara de bunda que a outra mulher que tava comigo, a Sarah, ela não parava de me olhar. Eu tenho uma cara que, a Vitória já falou dessa cara, que eu tô tentando fingir que tá tudo bem, mas não tá, eu não sei, eu sinto que eu tô com essa cara. Eu não sei que cara é essa, quando eu olho no espelho. Não, a gente conhece, quem te conhece essa cara. Então, eu não sei, eu nunca consegui ver essa cara, porque, tipo, automaticamente quando eu quero ver, ela muda. Mas a Sarah tava dando muita risada, e eu falei, o que é? Ela não conseguia me falar, ela falou, tua cara, tipo, tá muito engraçada. Você tá com um sorriso meio falso, muito engraçado. Não, com sorriso, mas essa cara fica murcha. Não dá, mas... Eu tava meio assim... Aí eu falei pra ela, eu sei dessa cara, porque já me falaram, a Vitória fala disso. Só que eu falei, eu não sei o que é, mas eu sinto que eu tenho essa cara. Eu tô tentando ver se tá tudo bem aqui, mas não tá. Tipo, eu tô ainda pensando, cara, o que aconteceu? Eu sei que um segundo tava uma conversa legal. Ainda bem que eu ouvi o que aconteceu na outra conversa, porque eu consegui entender o que foi a confusão. E aí eu falei, eu não consigo explicar o que aconteceu, enfim. E aí deu uma zoada assim. Depois a gente voltou, falei, quer saber, vamos aproveitar. Cara. Só que volta e meia eu fazia a cara, e a Sarah dava tanta risada de chorar, assim, tipo, ela não conseguia parar de rir da minha cara, sabe? E não é a primeira vez que acontece, a Vitória também já começou a chorar de rir, né, cara, sabe? Meio constrangido, meio incrédulo. Mas enfim, eu insisti muito pra não ir naquele grupo. Eu não sei porque eu insisti, eu falei, cara, vamos ficar aqui, tá mó legal, sabe? A gente o instinto. Tava testando as bebidas que tem lá. Eu falei, pô, cara, não, vamos lá, ela tá dançando, não quero dançar, eu tô de boa nessa dançar, piorou, a proposta já era ruim, agora piorou. Os jamaicanos eram mó legais, a gente volta e meia trocava ideia com alguém, todo mundo assim no lugar era bem legal, assim, foi esse grupo específico. Mas, cara, eu não vou jogar, talvez as mulheres entenderam errado, talvez as mulheres, tipo, preconceito contra marciano, só isso que explica. Foi o preconceito contra os marcianos, só isso explica. Pode. As mulheres, ela tinha preconceito contra o marciano. E aí, cara, foi muito, velho. Tá, mas deixa eu te falar também que piadinha sem graça, sem time nenhum. Caraca, foi uma merda. Eu acho que a merda não justifica claro. o que aconteceu. Só uma das mulheres, assim, conseguia entender e falava assim, não, ela ficou chateada, mas ela tava claro pra ela que não precisava de tudo aquilo. Ela falou, não, eu entendo o que aconteceu, mas ela falou assim, então elas beberam um pouco. Foi quando eu falei, olha, tá bom, eu entendi, mas eu só quero sair, tipo, desculpa, eu vou lá, tipo, desculpa, eu vou lá até pra resolver, porque os dois não estão entendendo nada que tá acontecendo, sabe? Eles não falam português, né? E aí, beleza. Cara, assim, e aí, esse moleque, eu acho que ele queria ficar com alguém, né? E aí teve outro momento, cara, que eu tô Caramba, não parou. Assim, mas aí, outra mulher bateu nele, e acho que ele já tava aí, ele ficou meio, né? A confiança baixou. Outra mulher esbarrou nele. A confiança baixou. E aí essa outra mulher estava interessada nele, cara. E aí ele, tipo, ficou com os papos nada a ver, tava eu a Sarah atrás, tinha um palquinho, tá sentado, ele tava embaixo, a mulher bateu nele, e começou a falar com ele, eu acho que, tipo, ela meio que fez de propósito começar a conversar. Paquistão! A mulher esbarrou nele, Paquistão, sou do Paquistão! Isso. E começou a conversa, só que ele tava a Sarah atrás, e a conversa foi muito constrangedora, porque eu acho que ele tava... Na defensiva. Eu acho que ele perdeu a confiança, porque... Isso, a mulher tava meio tentando puxar uma conversa ali, ele é outro cara, assim, baixou a moral, Baju, assim, tanto que ele foi embora mais cedo. Coitado, agora eu tô com pena. E aí, pena. tipo, quando eu também fico pena, e essa mulher saiu, e aí, tipo, o Mika falou o que aconteceu. Acho que a mulher tava interessada em você, tipo, o que aconteceu? Ele falou, não sei lá. Fiquei meio estranho, não sei o que aconteceu. Eu achei que ela tinha esbarrado em mim, eu fiquei com pena. Eu fiquei meio assim, putz, tipo, não, eu acho que ela meio que esbarrou em tu meio que de propósito, porque a gente tava atrás, assim. Mas aí eu fiquei... Tá aí, ó, mais um questionamento. Que tipo de abordagem é essa, cara? Pô, que lugar esquisito que tu...
Que lugar esquisito que tu tava. Todo mundo toma a decisão errada. Um mais equivocado que o outro. Agora eu entendi o resumo da história. Não, cara, a mulher que esbarrou no cara foi normal. Ele tava meio que sentado assim, acho que ela foi sentar. Eu até corrigindo, ela não esbarrou de propósito. Ela foi sentar próximo e aí bateu, porque aí ele virou nele, e aí ele deu aquela com a bebida. E aí aproveitou a oportunidade, tava lá na cara do gol. Exato, ataque de oportunidade da mulher. É, compreensível então. Eu só tava conversando, como eu te falei, teve os caras da Jamaica que vieram trocar ideia. As pessoas estavam conversando, assim, era um lugar bem legal mesmo. Tipo, tinha um lugar que a pessoa tava jogando basquete, assim. As condições sanitárias não eram das melhores. By the way, o banheiro era uma merda, mas enfim. Mas o lugar era legal, assim. Tinha, como eu falei, tinha... A pessoa da Jamaica tinha muitos estrangeiros, até a pessoa da Alemanha mesmo lá, assim. Todo mundo tava trocando ideia. Parecia meio que uma reunião, assim. E a música era muito alta? Antes que... Não era, dava pra conversar. Não era música, mas parecia tinha um DJ, assim. Antes que, falando Jamaica, não tinha ninguém fumando maconha. Sem doação nenhuma, não tinha ninguém fumando maconha. Isso não passou pela minha cabeça, cara. Não, beleza. Cara, moleque, que desvio legal, mas a gente vai voltar pro tempo. Existe uma parada na minha vida que as pessoas pré-determinam que eu fumo maconha. Cara! E isso vem na minha vida. Eu vou te falar que isso vem na minha vida por muitos anos. Ontem, o motoboy lá de onde eu trabalho chegou pra mim e falou: e aí, irmão, tem uma cedinha aí? Eu falei: pô, não tenho, não fumo. Ele: não fuma? Tem uma cara de... Aí ele olhou que eu fiquei com a cara assim. Então, aí ele: não, deixa. E saiu. Eu fiquei: que isso, cara? É a mesma coisa comigo. Isso aconteceu semana passada com um cara que eu conheço, que trabalha aqui comigo há um tempão. E ele falou: pô, tem um cara que fuma maconha. Eu falei: cara, como assim? Por quê? Ele falou: não, porque você é uma good vibe, sabe? Porque agora, a parada que eu faço é sempre perguntar o porquê. Eu quero entender isso. Eu tenho minhas ideias, mas eu queria entender o porquê. E eu fico: cara, não, nunca fui maconha. Tipo, tu quer fazer, não tem problema. Eu realmente não tenho problema. Sendo bem sincero, não tenho problema, não julgo. Acho que se fosse proibir uma parada, tinha que proibir bebida alcoólica também, que eu acho que pra mim, eu sempre vi muito mais problema com bebida alcoólica do que quem fuma maconha. Assim, de eu querer não andar com quem bebe muito, e quem fuma pra mim nunca fez isso. Isso é um debate até que não precisa nem ser feito mais, mas eu não quero falar sobre isso. Mas enfim, voltando. Sim, senhor? Cara, a gente tá falando de sim, senhor, mas a gente falou de problemas quando você fala assim pra tudo. Por quê? Porque o Carl é um nome muito difícil de falar. Toda vez que tem em inglês o R e o L, pra mim eu falar difícil como word, Carl. Eu sei que eu tô falando errado. Mas enfim, o Carl, ele entrou em algumas confusões, às vezes até de forma positiva, que salvou, como o cara que ia suicidar, né? Ele começou a fazer várias coisas, né? Até falando antes disso, que ele fez aula de violão, aula de guitarra, ele começou a comprar várias coisas, aula de guitarra, aula de coreano, começou a dar comida para morador de rua, né? Ele começou a dar empréstimo para todo mundo, como você falou. Arrumou uma esposa na internet. Arrumou uma esposa, eu esqueci o nome do país, persa, uma esposa persa. Porque ele dizia assim pra tudo, né? Apareceu o pop-up na cara dele, já, e teve que dizer sim. Você quer arrumar uma esposa persa, né? Algo assim, e aí ele clicou no sim. E aí até ele tava tava no café com ela e apareceu alguém: o que é ela? Ele falou: não, é minha esposa, tipo algo assim. Essa cena com o Peter. Ele até o momento que o Peter aproveita que ele ficou sabendo do sim, né? Aí ele aproveita pra perguntar se ele não quer fazer o chá de... É chá de panela que fala? De casamento? Chá de panela da esposa dele, porque ele sabia que o Carl ia aceitar, né? E um negócio interessante é que na aula de violão, se prestar atenção, ele tá aprendendo a tocar justamente a música que ele canta depois. Tem a cena, né, que ele vê um cara tentando se suicidar, aí ele sobe no prédio, vai tentar conversar com o cara e fala: espera aí um pouquinho. Aí vai afinar o violão, fica afinando o violão. Fica fazendo uns negócios esquisitos e depois canta a música que ele tava aprendendo na aula de violão. E assim ele salva o cara. Tem outras coisas como
ele salva o cara que vai tentar suicídio, ele compra passagem pra qualquer lugar e vai parar na Nebraska, né? Tipo, no Museu do Telefone. Vê um jogo de futebol americano, a fábrica que faz algo de frango, sei lá, mas o rolês estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Começou aí para umas paradas nada a ver. Só que aí a Alison, apesar de tudo, gostava, né? Que ela também tinha uns rolês alternativos dela, então ela tava gostando aquele modo aventureiro. Só que assim, cara, acho que a gente já descobriu na prática que falar assim não é o caminho pra vida, né? Não é o caminho. Tu foi pra aquela caminhada de madrugada, mas beleza. E aí, cara, a gente já descobriu aqui pela tua história de fazer trilha e a minha de... Mas enfim, pra uma festa lá que deu problema. E tem outras, cara, que... Sei lá. Aí entra um momento que a Alison pede pra morar com ele. Pô, é uma evolução gigante pra um cara que tava em casa sem fazer nada, né? Até a gente não falou, mas ele teve um pesadelo de que ele tava morto, né? Tava morto em casa com aquela cena que dá uma agonia gigante A mosca pousando no olho dele. Não é uma abelha, da mosca pousando no olho dele, né? Tipo, e aí os amigos falam assim, mas beleza, não mudei nada, né? Não fazia nada tava aí, tá fazendo nada diferente do que fazia, né? Basicamente eles falam. Exato. Isso, então isso a gente não falou no começo, mas ele vai desse cara pra um cara que tá topando tudo e a Alison gosta. E a Alison é uma pessoa legalzinha, né? Doidinha, ela não é legal no legal. filme 500 Dias com Ela, mas ela é bem legalzinha aqui. Então você vê o lado diferente daquela pessoa do outro filme que eu não curto muito pra agora. E aí acontece, né, que a Alison pede pra morar junto com ele. E ele demora de responder, né? Ele fica meio que pensando assim, e ela fala, não, tipo, esquece, né? Tipo, então dá uma confusãozinha aí ele fala, não, pergunta de novo. Ele fala assim, só que aí não dá certo, né? Porque ele já titubeou. Porque ele, na verdade, ele queria dizer não, né? Na verdade, ele queria dizer, você é maluca? Mas não podia, ele tinha medo das coisas dar errado, que eu acho que a gente nem comentou isso, né? Que ele tava tendo um azar de quando ele dizia não pra alguma coisa, pra algum pedido de alguma pessoa, alguma coisa dava errado na vida dele. Aí ele achou que era uma maldição. Aí ele ficava com medo de dizer não, até nas situações absurdas. Sim. Isso se chama viés confirmatório, no geral, mas Só que aí não só essa, né? Já não bastava o coração quebrado, vem problema com o FBI, né? Se tem alguém que tu quer ter problema na vida, né? De tanto a gente ver filme, né? Acho que uma coisa que tu não quer ter problema de tanto assistir filme é FBI com a CIA, né? Se estiver fora do país. E a CIA pega ele e resolve interrogar. Fala assim, aí, malandro, você não fazia nada, por que você deu empréstimo para pessoas que vão fazer fertilizantes? Tu não sabe, fertilizante faz bombas, então é por isso. Tipo, normalmente pessoas que fazem essas bombas caseiras são com fertilizante. Não consigo entender como o cocô explode. Não, mas não, tô brincando. Fertilizante, ele não é só natural. Ainda bem que tu corrigiu logo. Mas Sim, aí ele fala assim, por que você tá comprando fertilizante? E essa aula de coreano, você quer ir pra Coreia do Norte? E por que você tá encontrando com mulheres da Pérsia, sabe? Ele começa a conectar, né? Ele começa a falar assim, cara, o que tá acontecendo aí nesse maluco que ele tá fazendo tantas coisas suspeitas, né? E ele tenta explicar, não é nada disso, cara, não é nada disso. Eu posso explicar, né? Não fiz nada de errado. Mas beleza, então esse é um dos maiores problemas que ele tem aí, e aí beleza, mas se resolve. E aí, ao mesmo tempo, ele vem, né, a crise com a Alison, porque ela descobre que ele tá falando sim pra tudo por causa da religião dele. E aí ela descobre, ela fica chateada, fala, cara, então toda essa história é uma mentira, sabe? Tipo, então tudo que aconteceu é o padrão, né? Você era diferente, né? Então é tudo uma mentira, você não me falou isso. E aí entra a crise com ele, né? Só que ao mesmo tempo, como tu falou, ele consegue corrigir outras coisas, como ele vira um amigo de verdade. A mulher do amigo dele detestava ele, ou ela talvez, né? Porque ele que não era presente
nem sabia que eles iam se casar, esqueceu da Ele até, ele até pergunta, nossa, vocês já vão se casar, estão juntos há 2 meses. Aí faz quanto tempo? 2 meses? E o cara fala, pô, a gente já tá junto há anos. Ele, nossa. E aí no final, né, ele começa a descobrir, né, ele vai falar com o cara lá, o que faz... que é o líder, né, do grupo. Que é o líder do grupo, de falar sempre sim. E vai questionar ele, né, que fala assim, cara, tá tudo dando errado na minha vida, não sei o que, né, tem esse questionamento, e o cara fala, a parada é o equilíbrio, brother, a parada é o equilíbrio. Você tá maluco? Ali é mais uma chamada. Você tá maluco, né? É a parada do equilíbrio. Calma aí, bro. Eu acho que ele ainda fala que aquele show todo é pra ganhar dinheiro, alguma coisa assim, eu acho que ele fala, quase certeza. Mas, na verdade, eu não lembro se ele chega a falar que tá tudo dando errado. Eu acho que ele fala mais que sobre o medo que ele fica de dizer não, porque deu muita coisa certa. Ele chegou a ser promovido, né? Ele arrumou uma namoradinha, foi promovido. Foi tudo ao extremo. As coisas que começaram a dar errado, as coisas que deram errado, deram muito errado, e as que deram certo, deram muito certo. E várias coisas, tem aquelas coisas assim, né, de a vida, às vezes, uma paradinha que tu aprende, se conecta lá na frente com a coisa que tu faz, né, assim, no filme mostra um pouco disso, que ele aprende coreano, e ele consegue ajudar no casamento, né, na festa de casamento, porque a mulher que era coreana tava meio chateada, porque não, sei lá, e aí ele fala em coreano com ela, aí se conecta. Tem as laranjas. A gente falou do suicídio. As laranjas que eu falei no começo do filme. Cara, eu lembro porque eu vi no final do filme ele chegando no banco, aí tá uma fila de gente pra pegar o empréstimo com ele, né? Porque ele tá aceitando todos. Aí ele entra com um saco de laranja, entregando laranja pra todos os clientes, uma laranja pra cada cliente. Aí foi aí que eu saquei que ele comprou as laranjas lá no semáforo. Aí tem também o último empréstimo dele foi pro Lin, o amigo dele, não sei se é coreano também, né, mas asiático. Foi a Ducati, ele queria uma moto, ia ser investimento dele pra verem ele de uma forma diferente. Aí no final ele para no hospital, aí ele conversa com o Terence e ele descobre que ele pode dizer não, que não tem maldição nenhuma. Aí ele encontra com o Lin e ele pega a moto emprestada pra ir correndo atrás dela. Tudo que ele disse sim e deu certo acabou voltando de forma positiva pra ele no final do filme. Isso voltou e as coisas foram se conectando, né? Então todas as coisas que ele aprendeu, assim, não foi tipo uma perda de tempo, talvez só a fotografia correndo, que ele não usou pra nada, mas todo o resto ele foi conectando e foi dando certo, né? Claro que no final dá tudo certo, né? E ele acha o equilíbrio, ele se resolve com a Alison, ele tem amigos. Agora, né? Tipo, ele volta a ter amigos porque a amizade estava se perdendo ali no meio e ele vira um cara melhor, como é a moral de todo o filme. E quando ele acha o equilíbrio, ele deixa de ser um cara parado, como também não é um cara maluco que fala sim pra... como é a moral de todo filme família, né? Todo filme feito pra rapaziadinha assistir à tarde, no domingo à tarde. E tem um finalzinho também, legal, que o primeiro empréstimo que ele rejeita é o do Patins Humano, que ele acha uma loucura. Aí a última cena nos créditos, não sei se tu viu, porque é nos créditos, olha a cena pós-créditos desde 2008. Ele e a Alison no Patins Humano, descendo o morro. O cara ainda fala, engraçado, o cara fala, se você sentir vontade de frear, seu reflexo natural vai pedir pra você frear com o queixo, mas não faça isso, não vai dar certo. Eu não vi essa parte. É o patins, aquele patins que é tipo um monte de rodinha pelo corpo e tu desce deitado. É isso aí, eu vi na terceira vez que eu assisti, porque ficou rolando, eu fui no banheiro, voltei e tava passando isso. Falei, olha só... Mas vamos lá. Pensar agora. Gostou do filme? Gostei. Nota, infelizmente, eu já deixei claro que os padrões do Só Vi Agora são padrões rígidos. Todos os filmes que a gente vai falar aqui são bons, mas eu dou um 7. Um 7 só porque é divertido. Pra ver qual família. Se tiver a categoria filme família, eu daria um 9. Mas é uma categoria geral, é um 7. E a tua nota? Tuas considerações finais sobre o filme? Gostei.
fácil de assistir, fica de boa. Tem uma lição de moral ali legal, assim, positivo. Acho que falar de sim pra tudo não, mas deixar o equilíbrio e falar mais sim, porque é tipo a oportunidade que aparece, assim. Acho que falar sim foi muito melhor pra mim. Acho que é isso que eu falei, né, foram as exceções, né, dessas coisas que dão errado. Mas, cara, é história pra contar, assim. Se não teve briga, não teve ninguém dando errado. As mulheres lá já estavam dançando depois, né, que a gente saiu, deu tudo certo. Só nosso amigo Marciano que ficou aí com a insegurança, com trauma. Pô, coitado, ele era mó legal, cara. Esse cara era muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Tirando isso, as coisas estão certas, né? Ficar parado em casa, assim, pode ser. A não ser que você queira. Se tá feliz parado em casa, continue. Caso contrário, busque ajuda. Mas eu me peguei pegando o computador, porque eu fico às vezes com o computador para anotar umas coisinhas, né? Principalmente quando a gente vai gravar. Eu me peguei às vezes abrindo meus e-mails. Você falou, você não tá assistindo? Sabe? Porque às vezes eu perdi um pouco a atenção do filme. Então eu acho o filme legal, acho o filme positivo, mas eu vou dar um 5, sim, numa escala de 0 a 10. O que não é ruim. Eu novamente continuo gostando do filme, mas me prendeu um pouco menos assim do que os outros. Aí novamente, Show de Truman, Forrest Gump, me prenderam muito de eu querer ver mais vídeos assim, querer saber mais porque ele tem uma mensagem muito simples, né? Sim, o filme, o próprio O Que Horas Ela Volta também, assim, me prendeu bastante, assim, foi um filme bem emocionante de assistir. Então, faltou essa partezinha aí no Yes Man. Mas como eu falei, apesar dela estar 5, porque eu tô comparando com os outros filmes, novamente, comparando porque precisa de alguma base, mas não dá pra comparar no geral, né? É um filme que eu gosto, é um filme que eu acho que valeu a pena assistir. É um filme que, dos que eu olho do Jim Carrey, é um dos que eu indicaria. Não os primeiros, mas eu indicaria. E como tu falou, eu gosto mais desse. Eu sei que é um clássico, o Debi Lloyd, o Ace Ventura, o Máscara, assim. Sei que são clássicos. Mas eu gosto mais desse do que também, esses muito outros. Mais. Essa comédia mais pastelão, eu não sei. Quando eu era criança eu gostava, mas hoje em dia não é uma parada que me atrai tanto. Então o Yes Man continua como um filme que eu recomendo. Então, eu queria só fazer a última consideração, né? Consideração final sobre uma frase que eu vi de um cara falando sobre esse filme. Interessante pra caramba a frase, que é: dizer sim pra tudo e todos é dizer não pra si mesmo. Quer dizer, ele acaba colocando as outras pessoas na frente dos desejos dele. Ele deixa de ser própria prioridade. Essa frase pra mim foi o que definiu o filme. Devia ter falado no começo, né? Acho que as pessoas iam ficar mais interessadas. Então é isso. Obrigado por tudo. Obrigado, Gabriel. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado por chegar até aqui, né? Se chegou até aqui, deve ter gostado. E se estiver no YouTube, já curte, comenta, compartilha se possível. Nos sigam no Spotify, Apple TV, Google Podcast, em todas as plataformas possíveis. E é isso aí. Muito obrigado. Então, até a próxima e valeu.